Leitura do livro Uma Vida em Chamas, 10 Maneiras Simples para Viver Incendiado por Deus, do autor Rick Renner. Capítulo 3. Incendiados pela oração. Vamos continuar nosso estudo sobre os tipos de combustíveis que fazem os cristãos manterem o fogo espiritual ao longo da vida na terra e que fazem a igreja queimar fortemente com poder e eficácia por muitas gerações. O próximo tipo de combustível que é absolutamente vital para manter o fogo queimando com força é a oração. Ao longo da história, pessoas e igrejas que viveram incendiadas pelo poder de Deus dedicaram-se à oração. E o mesmo acontece hoje. Um combustível essencial para incendiar a igreja e sustentar o fogo por Deus nestes últimos dias é uma vida de oração vibrante e consistente. Nada pode substituir a oração como a fonte de energia essencial que precisamos acrescentar e continuar acrescentando para incendiar e manter o fogo espiritual ardendo. Leonardo Ravenhill declarou isso poderosamente. Nenhum homem é maior que sua vida de oração. O pastor que não está orando está brincando. As pessoas que não estão orando estão se desviando. Temos muito que organizam, mas pouco que organizam. Muitos que brincam e pagam, e poucos que oram. Muitos que cantam e poucos que aderem. Muitos pastores e poucos lutadores. Muitos que temem e poucos que choram. Muita moda e pouca paixão. Muitos que interferem e poucos que intercedem. Muitos escritores e poucos lutadores. Falhando aqui na oração, falhamos em tudo. O Deus que ouve e responde. Em Jeremias 33, verso 3, Deus faz um convite extraordinário com grandes promessas para todo cristão que quiser ouvir sua voz. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar a Deus é uma referência à oração apaixonada. De acordo com esse versículo, se fizermos nossa parte na oração, Deus vai nos mostrar coisas grandes e impressionantes, muito além do que a mente natural pode compreender. A tarefa de clamar a Deus é a gloriosa missão que Ele deu a todo cristão e à igreja como um todo. A igreja primitiva acreditava nesse versículo de todo o coração, por isso clamava a Deus. Em consequência, Ele os ouvia e respondia às orações. Um estudo do livro de Atos mostra que os primeiros cristãos oravam com paixão e Deus respondia positivamente com poderosas demonstrações do seu poder. A. C. Dixon, um famoso expositor da Bíblia, disse: quando dependemos das instituições, recebemos o que as instituições podem fazer. Quando dependemos da educação, recebemos o que a educação pode fazer. Quando dependemos do homem, recebemos o que o homem pode fazer. Mas quando dependemos da oração, recebemos o que Deus pode fazer. Os primeiros cristãos dependiam do poder de Deus e clamavam a Ele regularmente pelo seu mover. Em consequência, experimentavam o poder de Deus de maneira constante e milagrosa, enquanto o poder das trevas era obrigado a recuar. Isso explica porque Samuel Chadwick escreveu: a única preocupação do diabo é impedir os cristãos de orar. Ele não teme os estudos sem oração, a obra sem oração e a religião sem oração. Ele ri do nosso trabalho, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Gosto da maneira como o escritor Max Lucado fala disso.
Quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Ah, como precisamos aprender a depender de Deus na oração. Não devemos depender dos nossos próprios esforços, pois é somente quando avançamos para a presença de Deus em oração e clamamos a Ele que ativamos sua promessa de nos responder com um poder avassalador e com respostas que vão além da nossa capacidade natural de compreensão. Lembro-me das palavras de E.M. Boulds, que também escreveu sobre o poder que é liberado através da oração. O que a igreja precisa hoje não é de equipamentos, ou melhor, não é de novas organizações, ou de mais métodos, ou de novos métodos, mas de pessoas que o Espírito Santo possa usar. Pessoas poderosas na oração. O Espírito Santo não flui através de método, mas sim de pessoas de oração. Quando estudamos o livro de Atos, descobrimos que a igreja primitiva não tinha equipamentos ou métodos nos quais pudesse confiar. Percebendo sua total dependência de Deus, esses primeiros cristãos perseveravam na oração. O resultado foi uma liberação de poder torrencial que permitiu aos seguidores de Cristo levar o Evangelho aos confins do mundo conhecido naquela era. Vamos voltar nossa atenção novamente para o livro de Atos. Como eu disse, Atos não é apenas um livro de história, mas é também um livro modelo que mostra como Deus operou ao longo dos séculos e ainda opera na igreja hoje. Nesse livro, há um padrão de oração poderoso que Deus estabeleceu entre os primeiros cristãos desde o começo. Como você verá, a vida deles estava literalmente incendiada pela oração. Eles oravam o tempo todo, dia e noite, em vários lugares e sobre todas as áreas da vida. Vamos dar uma olhada em como, quando e onde está registrado que os primeiros cristãos oravam e o que resultou desses momentos. Começando em Atos 1, onde a Bíblia nos diz que um grupo composto por 120 seguidores de Jesus estava reunido em um cenáculo e que todos perseveravam unânimes em oração. Versículo 14. Durante 10 dias consecutivos e concentrados, aqueles seguidores de Jesus oravam fervorosamente enquanto aguardavam que a promessa do Pai fosse derramada sobre eles. Então, quando o dia de Pentecostes finalmente chegou, Deus se moveu em resposta às orações deles e enviou o batismo prometido no Espírito Santo. Fiel à divina promessa de Jeremias 33:3, quando os seguidores de Jesus clamaram a Deus, ele respondeu positivamente, mostrando a eles coisas grandes e firmes. Em Atos 3, verso 1, lemos que Pedro e João estavam a caminho do templo para a hora da oração, programada regularmente, quando encontraram uma oportunidade para Deus manifestar seu poder de cura através deles. Um homem aleijado há 40 anos foi milagrosamente levado até o local. Nas palavras de Jeremias 33:3, Pedro e João clamaram a Deus e ele respondeu mostrando-lhe coisas grandes e firmes. Depois, passamos para Atos 4:31, onde encontramos Pedro e João voltando para uma reunião de cristãos em uma casa depois de serem longamente interrogados pelos líderes judeus em Jerusalém. Ali diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nas palavras de Jeremias 33:3, aqueles cristãos clamaram a Deus e ele respondeu mostrando-lhes coisas grandes e firmes. Seguindo em frente, chegamos em Atos 8, onde vemos que o padrão de oração continuou onde quer que aqueles primeiros pregadores do Evangelho fossem.
Novamente, Pedro e João estavam orando, mas desta vez estavam em Samaria, impondo as mãos sobre os novos cristãos e orando para que recebessem o batismo no Espírito Santo. De novo, Deus ouviu e respondeu às orações dos apóstolos e se moveu poderosamente sobre os samaritanos, e eles foram gloriosamente cheios do Espírito Santo. Atos 8, 14 a 17. Nas palavras de Jeremias 33:3, eles clamaram a Deus e ele respondeu, mostrando-lhes coisas grandes e firmes. Em Atos 9, lemos sobre um discípulo chamado Ananias. Enquanto Ananias orava, o Senhor falou com ele em uma visão e instruiu a orar por Saulo, cujo nome mais tarde seria mudado para Paulo. Na visão, Ananias entendeu que quando ele impusesse as mãos sobre Saulo, este receberia sua visão de volta e seria batizado no Espírito Santo. Ananias obedeceu aos que ouviu em oração e aconteceu exatamente como o Senhor lhe dissera. Os olhos de Saulo foram abertos e ele foi batizado no Espírito Santo. Nas palavras de Jeremias 33:3, Ananias e Saulo clamaram a Deus, que respondeu mostrando-lhe coisas grandes e firmes. Seguindo em frente para Atos 10, vemos Cornélio, um centurião romano piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Verso 2. A Bíblia nos diz que enquanto Cornélio estava orando, um anjo de Deus lhe apareceu. O anjo o orientou a chamar o apóstolo Pedro, que levaria a ele e a sua família a mensagem do Evangelho. O centurião obedeceu e sua casa recebeu salvação e o batismo no Espírito Santo. Deus moveu gloriosamente entre eles. Nas palavras de Jeremias 33:3, o centurião clamou a Deus e ele respondeu, mostrando a Cornélio e a sua família coisas grandes e firmes. A oração apaixonada também é encontrada em Atos 12:5, onde lemos que os cristãos haviam se reunido para orar por Pedro, porque ele havia sido lançado na prisão pelo rei Herodes. O versículo diz: havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eles clamaram a Deus e ele respondeu às orações deles, enviando um anjo à cela onde Pedro estava confinado, e milagrosamente foi destrancada as cadeias de Pedro e as portas da prisão foram libertas para libertá-lo. Nas palavras de Jeremias 33:3, aqueles primeiros cristãos clamaram a Deus e ele lhe respondeu, mostrando-lhe coisas grandes e firmes. O padrão de oração na igreja primitiva continuou, e quando chegamos em Atos 13, verso 2, encontramos os anciãos da igreja de Antioquia orando para buscar a vontade e a direção de Deus. Enquanto eles oravam, o Espírito Santo, falando por meio do dom de profecia, os direcionou a separarem Paulo e Barnabé do restante do grupo para começarem a levar o evangelho ao povo em terras distantes. Pelo fato de os anciãos terem se rendido à direção do Espírito Santo em um período de intensa oração, eles entenderam que era hora de Paulo e Barnabé serem enviados em seus ministérios apostólicos. Nas palavras de Jeremias 33:3, eles clamaram a Deus e ele respondeu, mostrando-lhe coisas grandes e firmes. Do princípio ao fim do livro de Atos, vemos um exemplo atrás do outro de cristãos clamando a Deus e Deus respondendo às orações deles de maneira clara e poderosa. Toda vez que eles clamaram, o Senhor respondeu e mostrou-lhe coisas grandes e firmes. Realmente, sempre que a oração é feita fervorosamente de coração, os resultados são poderosos.
Subtítulo: A oração era uma prioridade. Sabemos, com base no livro de Atos, que a oração era prioridade máxima para os primeiros cristãos. Atos 2,42 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como vimos anteriormente, a palavra perseveravam é a palavra grega prokastério, que descreve alguém ou um grupo de pessoas que persevera consistentemente, focando intensamente e se esforçando muito em alguma coisa. Ela realmente retrata um esforço que nunca desiste. O uso dessa palavra nos diz que os cristãos do primeiro século estavam profundamente focados na oração e eram completamente comprometidos com ela. A oração não era algo que eles tentavam encaixar na agenda, mas sim uma prioridade. Eles entendiam perfeitamente que se clamassem a Deus, Ele ouviria e lhe mostraria respostas poderosas além da compreensão natural. Por esta razão, dava grande importância à responsabilidade de orar. Do mesmo modo, se quisermos ver Deus se mover poderosamente entre nós hoje, é essencial clamarmos a Ele sinceramente em oração fervorosa e cheia de fé. O tipo de oração que estou descrevendo exige um foco prolongado. Se quisermos ter os resultados do Novo Testamento, precisamos fazer o que os primeiros cristãos faziam enquanto perseveravam em oração. Os apóstolos aprenderam a orar com o exemplo que viram em Jesus. O evangelista D.L. Moody disse: Nunca se ouviu dizer que Jesus ensinou os discípulos a pregar, mas ele os ensinou a orar. A oração era o centro do ministério do próprio Jesus. As Escrituras mostram que ele costumava se retirar da companhia dos outros para passar tempo com o Pai em oração, a qualquer hora do dia ou da noite. E assim como os discípulos fizeram com muitos aspectos do ministério de Jesus, eles imitavam seu comportamento, fazendo da oração uma disciplina diária em suas próprias vidas, depois de eles transmitirem essa ênfase na oração para a igreja primitiva. Subtítulo: A oração como um poderoso ato de rendição e entrega. Quero fazer aqui um comentário sobre a palavra oração usada em Atos 2,42, a qual vem do grego proseuche. Essa palavra, em suas várias formas, é usada 127 vezes no Novo Testamento e é a mais comumente traduzida como oração. Foi ela que Paulo usou em Efésios 6,18, quando escreveu: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Em ambos os casos, a palavra oração vem do grego proseuche. A palavra proseuche é composta por pros e euche. O termo pros retrata algo que é direto, próximo ou face a face, na forma usada no contexto da oração, que representa um contato íntimo. A segunda parte de proseuche é euche, uma palavra grega que descreve desejo, oração ou voto. O termo euche foi usado originalmente para designar uma pessoa que fez uma espécie de voto a Deus por causa de uma necessidade ou de um desejo em sua vida. Essa pessoa teria prometido dar algo de grande valor em troca de uma resposta favorável à oração. Um exemplo perfeito disso pode ser encontrado na história de Ana, a mãe de Samuel. Ana desejava ardentemente um filho, mas não conseguia engravidar. Movida por grande desespero e angústia de espírito, ela orou e fez um voto solene ao Senhor. O voto que Ana fez está registrado em 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Ela orou: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim
te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 1 Samuel, capítulo 1, verso 19 ao 20. Nos diz que aconteceu em seguida. Levantaram-se de madrugada Ana e seu marido Elcana e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o tempo devido, teve um filho. Em troca, por ter recebido o dom precioso desse filho, Ana fez um voto de que seu menino seria consagrado à obra do ministério. Tecnicamente, esse era um tipo de euxi, pois ao fazer esse compromisso, Ana entregou seu bem mais valioso a Deus em resposta por ele ter atendido a sua oração. Com frequência, nos dias do Antigo Testamento, as pessoas que buscavam uma resposta à oração ofereciam a Deus antecipadamente um presente de ação de graças. Essa era uma maneira de liberar a fé na bondade de Deus e agradecer a Ele por sua resposta favorável ao pedido de oração. Antes que uma pessoa verbalizasse sua oração, ela montava um altar comemorativo e oferecia um sacrifício de ação de graças ali. Essas ofertas de louvor e ações de graças eram chamadas ofertas votivas, derivadas da palavra voto. A oferta votiva era semelhante a uma promessa, pois era o compromisso de que, quando a oração fosse respondida, a pessoa voltaria ao altar para dar a oferta adicional de gratidão a Deus. Toda essa informação constituiu o pano de fundo para a palavra grega proseuche, que era empregada mais do que qualquer outra para oração no Novo Testamento. Atos 2,42 é apenas um exemplo onde a palavra foi usada para descrever as orações que os primeiros cristãos ofereciam regularmente a Deus. Que imagem da oração essa expressão nos dá? Sem dúvida, isso nos diz várias coisas importantes sobre o assunto. Em primeiro lugar, a palavra proseuche revela que a oração deveria nos colocar face a face e olho no olho com Deus em íntima comunhão. A oração é mais que um ato mecânico ou uma fórmula a ser seguida. Ela é um veículo que nos leva a um lugar no Espírito onde podemos desfrutar uma comunhão íntima e próxima com Deus. A ideia de sacrifício também está associada à palavra para oração. O termo retratava um indivíduo que desejava tão desesperadamente ter seu pedido atendido que estava disposto a entregar tudo o que possuía em troca da resposta. Assim, a oração descreve claramente um altar de sacrifício e consagração construído no lugar da oração, sobre o qual a pessoa entrega sua vida inteiramente ao Senhor. Embora o Espírito Santo possa convencer nosso coração acerca de áreas que precisam ser rendidas ao seu poder santificador, ele nunca tirará essas coisas de nós à força. Assim, a palavra específica para oração aponta para um lugar de decisão e consagração. Um altar onde entregamos livremente nossa vida a Deus em troca da plenitude da sua vida em nós, pelo fato de a palavra proseuche ter a ver com esse conceito de entrega e sacrifício. Isso nos diz que Deus obviamente deseja fazer mais do que meramente nos abençoar. Ele quer nos transformar. As ações de graças eram também um aspecto vital do grego proseuche, tão comumente traduzido como oração. Portanto, sabemos que quando fazemos uma oração genuína e cheia de fé, não devemos
conter e deixar de agradecer a Deus antecipadamente por ouvir e responder nossas orações. Assim, a palavra grega proseuche se refere muito mais do que fazer um simples pedido de oração. É também um ato de entrega, de consagração e ações de graças. Em minha vida, houve muitas vezes que pedi a Deus para fazer algo por mim, mas em todos os casos, primeiro tive que me colocar em lugar de entrega. Na verdade, toda vez que oro, estou ciente de mais coisas que preciso dar ao Senhor. Um lugar de redenção mais profunda para o qual Ele está me chamando. Isso raramente tem a ver com bens materiais, mas com questões particulares do coração da alma. Isso deveria acontecer com cada um de nós. Há sempre mais para entregar, uma vez que a cada dia o Espírito Santo revela áreas das nossas vidas que precisamos submeter a Ele completamente. Essa é realmente a essência do que a palavra proseuche significa. Como Ana, chegamos a um lugar de rendição onde estamos dispostos a dar alguma coisa de grande valor a Deus. E Ele nos devolve outra coisa. De volta a Atos 2,42, vemos que os cristãos naqueles primeiros anos da igreja eram totalmente comprometidos com a oração. Proseuche. Toda vez que eles se reuniam para orar, iam ao altar que haviam edificado na dimensão espiritual, onde eles entregavam a Deus mais uma vez em troca do seu poder sobrenatural e sua presença. E sempre que entregavam voluntariamente sua vida naquele altar, recebeu exatamente a presença dele e seu poder. O líder e escritor cristão Charles disse: a oração é um investimento. O tempo que você dedica à oração não é perdido. Ele renderá dividendos muito maiores do que alguns momentos gastos em qualquer tarefa jamais poderia render. A igreja primitiva entendia a importância da oração, por isso perseverava nela. Hoje, muitos líderes de igrejas estudam as últimas tendências de crescimento de ministérios e fazem tudo o que sabem para promover estratégias para que isso aconteça, mas nada é mais poderoso que o ato da oração, tanto a oração pessoal quanto a coletiva. Isso explica porque D.L. Moody disse: meus amigos, se quisermos fazer uma grande obra para Deus, precisamos passar muito tempo em oração. Temos de estar fechado com Deus. A oração de muitas formas. A outra coisa importante que devemos observar em Atos 2,42 é perseveravam nas orações. A palavra oração está no plural, indicando que os cristãos estavam orando muito. Eles estavam se encontrando com Deus e uns com os outros diariamente, se entregando a Ele e aos propósitos dele, na expectativa de, em troca, experimentarem seu poder e sua presença. Aqueles cristãos não apenas estavam fazendo uma grande quantidade de orações, como também estavam fazendo muitos tipos de orações. Para nos ajudar a mantermos a vitória, Deus deu à igreja vários tipos de orações poderosas. O apóstolo Paulo confirmou isso em Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Observe a expressão com toda oração. Essa frase é uma tradução do grego dias, passes, posseus, e seria melhor traduzido como com todo tipo de oração. Como descreve a versão Nova Almeida atualizada, portanto, o versículo, na verdade, diz: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Em outras palavras, não se trata de uma oração serve para tudo. Há diferentes tipos de oração para diferentes situações e temos de aprender como e quando usar cada uma delas. O Novo Testamento utiliza 6 diferentes palavras gregas para oração disponíveis para uso. Algumas fontes podem enumerar
mas outras. Entretanto, essas palavras adicionais têm a ver principalmente com adoração ou foram palavras usadas somente pelo Senhor Jesus. Mas Deus deu 6 tipos específicos de oração que dizem respeito a nós cristãos. Cada uma delas é diferente das outras e cada forma de oração também está continuamente à disposição para ser empregada em nosso combate de fé. Os tipos básicos de oração encontrados no Novo Testamento podem ser classificadas como descrito a seguir. Número 1. Oração de entrega e consagração. Trata-se da palavra grega proseuche, que acabamos de examinar atentamente. Como mencionado anteriormente, essa é a palavra mais comum para oração usada no Novo Testamento. Número 2. Oração de petição. A palavra grega deesis é a segunda palavra mais usada para oração no Novo Testamento. Descreve essencialmente o grito de socorro de uma pessoa. É um reconhecimento humilde da nossa insuficiência e da nossa necessidade contínua de Deus. A palavra súplica, em Efésios 6,18, é a tradução de deesis. Essa palavra e suas várias formas são traduzidas como oração de petição por mais de 40 vezes. Número 3. Oração de autoridade. Nesse caso, oração é a tradução do grego aiteo, que significa eu peço ou eu exijo. Descreve alguém que sabe o que necessita e pede isso a Deus com autoridade. O termo aiteo trata principalmente com necessidades palpáveis como comida, abrigo, roupas e coisas do gênero. 4. Oração de ações de graça. A palavra oração também é traduzida algumas vezes do grego eucharistia, que é a combinação da palavra eu e charis. Representa basicamente sentimentos maravilhosos e bons que fluem livremente do coração em resposta a alguma coisa ou a alguém. Paulo usou a palavra eucharistia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, quando escreveu: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse versículo nos diz que é a vontade de Deus que usemos a oração de ações de graça em todos os aspectos da vida. Número 5. A oração de súplica. Esse tipo de oração é derivado do grego enteuges. A palavra enteuges e suas diferentes formas é usada apenas 5 vezes no Novo Testamento. Em geral, é traduzida como intercessão. Entretanto, não se refere necessariamente à intercessão como a maioria das pessoas a entende. A palavra enteuxis traz consigo a ideia de entrar na presença de Deus ou de desfrutar livremente da comunhão na presença do Senhor. Significa uma maneira íntima e maravilhosa de oração que inclui o acesso à petição livre por graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 16. Número 6. Oração de intercessão. Nesse caso, trata-se da palavra oração traduzida do grego uperentushano. É a mais rara de todas as palavras usadas e só aparece uma vez em todo o Novo Testamento. Nós a encontramos em Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A palavra intercede vem de uperentushano, que significa cair ou abaixar-se em favor de outra pessoa e vir em socorro dela. Descreve exclusivamente a oração feita pelo próprio Espírito Santo em nosso favor.
Esses são os 6 diferentes tipos de oração mencionados especificamente no Novo Testamento que são dados para a igreja e devem ser usados em momentos diferentes para situações diferentes. Apenas persevere. Em Colossenses 4:2, Paulo nos instruiu: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. A palavra perseverar nesse versículo é muito importante. Ela é traduzida do grego proscartério. É a mesma palavra usada em Atos 2:42. Os termos pros significa um contato próximo, direto e íntimo com outra pessoa. E cartério significa ser forte, ser vigoroso, suportar ou ser firme. Na forma usada em Colossenses 4:2, detalha um tipo forte, robusto e irredutível de inclinação para um objeto. Isso não descreve alguém que faz uma oração rápida e se dá por satisfeito, e sim ilustra uma pessoa ou congregação que está avançando com tenacidade para a dimensão do espírito, envolvida ativamente em atividades que ajudarão a fazer com que o objeto dos seus desejos se torne viável. A pessoa deseja algo tão desesperadamente que está avançando em direção a ele e está resoluta em sua determinação de não desistir até ter recebido a resposta às suas orações. J. Oswald Sanders foi diretor-geral da Overs Missionary e autor de mais de 40 livros, bem como estadista veterano e conferencista mundial. Sanders fez essa poderosa declaração sobre a vida do ministério e oração do apóstolo Paulo. É óbvio que Paulo não via a oração como um complemento, mas como algo fundamental, não como um acréscimo à sua obra, mas como a própria matriz de onde sua obra nasceu. Ele era um homem de ação porque era um homem de oração. Foi provavelmente sua oração, ainda mais que sua pregação, que produziu os líderes que encontramos em suas cartas. As palavras de Paulo em Colossenses 4:2 significam claramente que a oração não pode ser um adendo em nossa agenda, mas deve, sim, ser uma parte central do que fazemos se quisermos ver o poder de Deus se mover em nossa vida e em nossas igrejas. Foi por isso que R.A. Torre disse: estamos ocupados demais para orar. Portanto, estamos ocupados demais para ter poder. Temos uma atividade, mas realizamos pouco. Muitos cultos, mas poucas conversões. Muitos recursos, mas poucos resultados. Peter Marshall, um pregador norte-americano de ascendência escocesa, foi pastor da Igreja Presbiteriana de Nova York, em Washington, e também capelão do Senado dos Estados Unidos. Marshall expressou para o Senhor o que havia em seu coração sobre a oração quando disse: perdoa-nos por pensarmos que a oração é uma perda de tempo e ajuda-nos a ver que, sem oração, nosso trabalho é uma perda de tempo. Que possamos compreender a necessidade de entrar na presença do Pai diariamente e clamar para que Ele se mova entre nós. Também recordo as palavras de S.D. Gordon, um produtivo escritor do final do século XIX e no início do século XX. Gordon escreveu: a verdadeira vitória em todo o serviço é conquistada antecipadamente no secreto por meio da oração. Precisamos aprender a prosseguir rumo à dimensão do Espírito e continuar em oração, clamando a Deus de maneira robusta, firme e tenaz, para que Ele responda de um jeito grande e poderoso. Veja Jeremias 33:3. Se quisermos ver resultados na oração, temos de perseverar na oração. Jesus orava o tempo todo. Esse era seu estilo de vida e não algo que ele fazia apenas antes de comer, antes de se deitar ou quando frequentava a sinagoga. E Jesus instruiu seus discípulos a perseverarem na oração. Lucas 18:1.
Diz: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O apóstolo Paulo orava o tempo todo e encorajava os cristãos, tanto na época quanto agora, a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Tiago, o irmão de Jesus, também foi um homem de oração. A história da igreja registra que Tiago orava tanto que seus joelhos ficaram como os de um camelo, cheios de calosidade devido ao ato de ajoelhar-se constantemente em oração. Nós também precisamos ser comprometidos com a oração, especialmente se quisermos experimentar a forte presença de Deus nestes últimos dias. Se optarmos por não orar, precisamos entender que é uma escolha que nos deixará destituídos do poder de Deus. O evangelista e professor escocês Oswald Chambers disse que a não ser que você aprenda a escancarar a porta e deixar Deus entrar, você trabalhará da maneira equivocada o dia inteiro. Mas quando escancarar a porta e orar ao Pai em secreto, tudo o que você fizer em público será carimbado com o selo da presença de Deus. Perseverar em oração libera o poder sobrenatural, a presença de Deus em nossa vida. É algo que nos marca com a presença milagrosa de Deus. Se tentarmos fazer as coisas sem Ele, nos tornaremos meramente uma organização humana alimentada por esforço humano. Temos de tomar a decisão de fazer tudo o que for necessário para cultivar a paixão pela oração. É a única maneira de permanecermos continuamente ardendo em chamas com o Espírito de Deus. Subtítulo: 15 coisas pelas quais temos ordens de orar. No que se refere à oração, uma pergunta específica é feita com frequência: sobre o que devemos orar? Se você começar a desenvolver uma vida de oração, não demorará até ser guiado sobrenaturalmente em suas orações. Mas para começar, posso lhe dar 15 coisas específicas pelas quais a Bíblia ordena que nós, como cristãos, oremos. Número 1. Para que a vontade de Deus seja feita na terra. 2. Por provisão material. 3. Para sermos livres do mal. 4. Para perdoarmos aqueles que nos ofenderam. 5. Pelos líderes espirituais. 6. Pelos líderes governamentais. 7. Por todos os que estão em posição de autoridade. 8. Uma vida pacífica. 9. Pelos pregadores do Evangelho. 10. Por portas abertas para o Evangelho. 11. Por aqueles que foram salvos através da nossa influência ou do nosso ministério. 12. Pelos cristãos que estão enfermos fisicamente, pelos cristãos que estão vivendo em pecado. 14. Para que Israel seja salvo. 15. Pela paz de Jerusalém. Vamos dar uma olhada em cada um desses itens e ler o contexto bíblico no qual eles são apresentados. Em primeiro lugar, na passagem conhecida por muitos como a oração de nosso Pai, Jesus ordenou que orássemos para que a vontade de Deus seja feita na terra. Em Mateus 6, do verso 9 ao 10. Jesus nos instruiu: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Em segundo lugar, devemos orar por provisão material. Jesus orou em Mateus 6,11: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse versículo confirma que é certo e adequado pedir a Deus que nossas necessidades básicas sejam supridas a cada dia. Ele sabe muito bem que precisamos dessas coisas antes mesmo que as peçamos. No entanto, Ele nos direciona a pedir. Em terceiro lugar, devemos orar por livramento do mal. No versículo 13, Jesus orou: e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em quarto lugar, devemos orar pela capacidade de perdoar aqueles que nos ofenderam.
Essa oração é crucialmente importante. Na verdade, ela é tão importante que somente nessa passagem Jesus incluiu 3 versículos explicando a necessidade do perdão. No versículo 12, ele disse: "E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores." Depois, para enfatizar o quanto é crucial perdoarmos os outros, Jesus disse nos versículos 14 e 15: "Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas." Para perdoar aquele que nos ofenderam, precisamos orar para que Deus nos dê graça e capacidade para isso. Em quinto lugar, temos ordens de orar pelos nossos líderes espirituais. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo disse: "Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para isso, sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos." De modo que Paulo está dizendo aos cristãos de Tessalônica: "Ei, orem por nós, somos seus vizinhos espirituais e precisamos desesperadamente das orações de vocês." Seus líderes espirituais incluem o pastor, os presbíteros, os diáconos e qualquer outra pessoa em posição de sua supervisão na igreja. Todos eles precisam usar de suas orações. Em sexto, sétimo e oitavo lugar, temos ordens de orar por todas as pessoas em posição de autoridade, pelos líderes governamentais e para os que vivamos uma vida viva pacífica. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2, Paulo escreveu: "Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com todo respeito e piedade." De acordo com essa passagem, devemos orar pelos oficiais do governo, como reis, presidentes, senadores, congressistas, governadores e assim por diante. Assim como por todos os que ocupam posição de autoridade. Observe que Paulo não disse: "Orem pelos líderes dos quais vocês gostam e por aqueles nos quais vocês votaram." Ele disse que devemos orar por todos os líderes. E isso não é uma opção, nenhuma sugestão, é uma ordem. Porque Deus quer que nós oremos por todos os líderes. Uma das maiores razões é para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 1 Timóteo capítulo 2, verso 2. Outra razão de igual importância encontra-se no versículo 4, revelando o coração de Deus. Paulo escreveu que ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus ama a todos e não quer que ninguém pereça. Vê 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Assim, ele quer que oremos para que todos os que estão em posições de autoridade sejam salvos. Então, Paulo acrescentou: "Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador." Verso 3. A oração sincera pelas pessoas que ocupam posições de autoridade agrada grandemente ao nosso Pai Celestial. Em nono lugar, Deus nos direciona a orar pelas pessoas que pregam o Evangelho, como também está descrito em 2 Tessalonicenses capítulo 3, do verso 1 ao 2. Em décimo lugar, em Colossenses 4:3, nos é dito para orarmos em favor de portas abertas para o Evangelho. Escrevendo à igreja de Colossos, Paulo disse na essência: "Não se esqueçam de orar por nós também. Deus nos dará muitas oportunidades de pregar sobre seu plano secreto, que diz que Cristo também é para vocês, gentios.
Em 11º lugar, nossa agenda de oração deveria incluir orar pelas pessoas que foram salvas através do nosso ministério. Antes de ir para a cruz, Jesus ergueu uma oração ao Pai que está registrada em João 17, verso 9. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Depois, ele passou o restante do capítulo orando por aqueles que haviam sido salvos através do seu ministério, assim como por aqueles que seriam salvos através do ministério dos seus discípulos, e estabelecendo um padrão claro para nós orarmos por aqueles que forem salvos através dos nossos esforços. Em 12º lugar, devemos orar pelos nossos irmãos cristãos que estão fisicamente enfermos. Em Tiago capítulo 5, verso 14 e 15, lemos sobre esse tipo de oração. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Em 13º lugar, a Bíblia nos diz para orarmos pelos cristãos que estão vivendo em pecado. Em 1 João 5,16, nos informa que se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Precisamos lembrar que nenhum de nós está fora do alcance da tentação e do pecado. Precisamos de pessoas que orem por nós. Assim, precisamos orar pelos outros. Em 14º lugar, em Romanos 10, verso 1, o apóstolo Paulo escreveu que precisamos orar pela salvação da nação de Israel. Esse versículo revela o clamor do coração de Paulo. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor dele são para que sejam salvos. O próprio Paulo era judeu da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Filipenses 3:5. Seu coração se quebrantava tão profundamente pelos seus irmãos israelitas que ele estava disposto a ficar eternamente separado de Cristo se eles pudessem ser salvos. Vê Romanos 9, verso 2 e 3. Deus deseja que você e eu também oremos fervorosamente pela salvação do povo judeu. Em 15º lugar, devemos orar pela paz de Jerusalém. O rei Davi disse no Salmo 122, verso 6, orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Essa oração é única no sentido de que vem com uma promessa. Aqueles que amam o Senhor e sua cidade escolhida o suficiente para orar por ela serão pessoalmente abençoados. Esses são 15 itens específicos pelos quais temos ordens de orar nas Escrituras. Se você já se perguntou pelo que ou por quem orar, agora você tem uma lista oficial detalhada e biblicamente fundamentada, que o ajudará a orar o que está no coração de Deus. Essa lista não é abrangente, mas esses 15 tópicos lhe darão um bom ponto de partida para ocupar seu tempo quando você começar a desenvolver uma disciplina de oração. E acredite, quando você começar, não demorará a orar sobrenaturalmente por muitas coisas que não estão incluídas na lista, porque o Espírito Santo vai conduzir você em sua oração. Subtítulo: quando devemos orar? Agora que delineamos pelo que Deus quer que oremos, outra pergunta geralmente nos vem à mente: quando devo orar? Para ter a resposta a essa pergunta, vamos ver mais uma vez Efésios 6,18, onde Paulo escreveu: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Nessa passagem, Paulo usou a expressão em todo o tempo, que foi extraída da frase grega em pantikairo. A palavra em é melhor traduzida como em. Mesmo a palavra pante significa cada e todo.
É uma palavra abrangente que inclui tudo, inclusive os menores e mais intricados detalhes. A última palavra da frase é kairo, que significa tempos ou estações. Quando essas três palavras são combinadas para formar empate, kairo, a frase seria traduzida com mais exatidão como em todo e qualquer ocasião. Toda vez que tiverem uma oportunidade ou em todo e qualquer momento pessoal possível. Em outras palavras, o que Paulo estava tentando comunicar é: toda vez que vocês tiverem oportunidade, não importa onde esteja, o que estejam fazendo, aproveitem para orar. Na minha vida pessoal, faço o meu melhor para permanecer em uma atitude constante de oração. D.L. Moody disse: deveríamos ver a face de Deus todas as manhãs antes de vermos o rosto do homem. É um bom conselho, de modo que a primeira coisa que faço todas as manhãs é orar antes mesmo de sair da cama. Faço o meu melhor para permanecer em estado de oração. Oro enquanto ando pela casa, oro enquanto dirijo o carro, oro enquanto pego uma xícara de café e quando já estou com o café. Oro a caminho da sala onde está a cadeira na qual me sento para ler a Bíblia. Antes de abri-la, oro pedindo a Deus que fale comigo e enquanto estou lendo a palavra, sussurro silenciosamente: Senhor, fala comigo e abre meus olhos para as verdades que meu coração precisa ouvir. Quando me sento junto à escrivaninha, antes de ler meus e-mails ou de ler as mensagens no celular ou em outros dispositivos, oro: Senhor, ajuda-me hoje com tudo que estou prestes a ler. Quando estou no caminho para ensinar ou pregar, oro: Senhor, ajuda-me a ser o melhor que puder e a comunicar a verdade da maneira mais simples para que as pessoas possam ouvir e entender. Na verdade, estou orando agora mesmo enquanto escrevo este livro que você está lendo. Se eu precisar ir a algum lugar, oro antes de entrar no carro. Oro por segurança e proteção enquanto dirijo. Antes de me levantar para pregar, eu oro. Enquanto estou pregando, sussurro orações ao Senhor. Depois de pregar, paro para orar e para agradecer a Deus pela sua unção e pela transformação que Ele traz à vida dos ouvintes. Antes de me encontrar com alguém, oro: Senhor, dá-me sabedoria e discernimento ao me encontrar com essa pessoa. Ajuda-me a ser o que preciso ser para ela. Ao longo do dia, estou orando em todo o tempo e isso inclui a oração em línguas, uma parte muito vital da minha vida de oração pessoal. Se alguém vem à minha mente, interpreto isso como um sinal para orar por essa pessoa. À medida que nomes e rostos de pessoas surgem em meu espírito, eu oro por elas. Oro pelas pessoas em geral e pelo nome. Elevo a Deus os oficiais de governo, os parceiros do ministério, a equipe, o ministério, meus filhos e suas esposas e seus filhos e assim por diante. À medida que o Espírito Santo traz as pessoas à minha mente. Também oro por Denise e por mim. No final de cada dia, enquanto estou deitado na cama, antes de adormecer, a última coisa que faço é orar. Meu último pedido a Deus todas as noites é que Ele me dê um sono tranquilo. Costumo orar o Salmo 4:8, que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Estou compartilhando tudo isso porque quero que você veja que, com relação à oração, você pode orar a qualquer momento, em qualquer lugar, sobre qualquer coisa. Você pode aproveitar todos os momentos que puder para orar. Com uma atitude de oração, você se manterá em um estado constante de paz e poderá manter essa atitude de oração em todas as horas por todos os dias. Pode levar tempo para você cultivar esse hábito, mas não é difícil fazer isso. E vale o esforço porque traz a presença e o poder de Deus para o seu dia.
David Martin Jones foi um ministro protestante e líder do movimento evangélico britânico no século XX, que serviu como ministro de Westminster, em Londres, por 30 anos. Martin Jones disse: um indivíduo está em seu maior e melhor momento quando de joelhos fica face a face com Deus. É vital que possamos ver nossa vida, nossa família, nossas igrejas, nossas cidades e nossas nações serem transformadas através do poder da oração. Se a oração é realmente tão essencial, é profundamente lamentável que a igreja moderna a tenha relegado a um papel secundário. Sem dúvida, essa é uma razão significativa pela qual tantos cristãos e igrejas estão destituídos do poder divino. O que torna isso ainda mais lamentável encontra-se nas palavras profundas de Billy Graham. O céu está cheio de respostas para orações que nunca ninguém se incomodou em fazer. Leonardo Ravenhill resumiu o estado da igreja moderna quando diz: eu garanto que para o cristianismo moderno, orar é estranho. Portanto, vamos considerar essas declarações e nos certificar de que não sejamos contados entre os santos que não oram e que são tão abundantes na igreja hoje. Manter uma atitude de oração inclui uma entrega contínua de si mesmo a Deus em troca da sua presença e do seu poder em sua vida. Quando você se entregar a essa busca santa, descobrirá que sua decisão vai transformar radicalmente sua vida, porque você abriu o caminho para Deus se envolver em tudo que você faz. A oração é uma decisão. Se você quer realmente queimar com o Espírito Santo e permanecer vivo, vigoroso e forte por toda a vida, precisa tomar a decisão de acrescentar o combustível da oração no seu dia a dia. É imperativo que você tome a decisão de qualidade de cultivar a paixão pela oração. Você nem sempre sentirá vontade de orar, mas a oração não depende dos seus sentimentos, porque ela é colocada em prática por uma decisão da sua vontade. A carne resistirá a fazer o que você leu neste capítulo, porque ela não quer desenvolver a disciplina da oração. Mas ao escolher mortificá-la pelo poder do Espírito Santo, o seu próprio espírito irá se elevar às alturas e profundidades que você nunca conheceu. Portanto, ative sua paixão pela oração. Tome a decisão. Vou aprender a manter uma atitude de oração ao longo de cada dia. Com a ajuda de Deus, vou orar toda vez que tiver oportunidade em todo e qualquer momento possível. E não vou desistir até ver o que Deus falou acontecer. Iniciamos esse capítulo sobre a oração com Jeremias 33:3, quando Deus faz um convite extraordinário, com grandes promessas a todos os cristãos que ouvir sua voz. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, Ele o está chamando para uma caminhada íntima, alimentada por uma paixão interminável por ter comunhão com Ele na oração. De acordo com Jeremias 33:3, se você fizer sua parte na oração, Deus lhe mostrará coisas grandes e firmes que estão além da compreensão natural, porque Deus é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Essa, amigo, é a dimensão maravilhosa e milagrosa que Deus quer que você experimente clamando a Ele em oração fervorosa. É a gloriosa missão que Ele deu a cada cristão e à igreja como um todo. Ao encerrar este capítulo, quero deixá-lo com algumas palavras sobre oração escritas por dois dos grandes generais da fé. Mas primeiro, eu lhe asseguro que quando você orar, a voz e o poder de Deus responderão às suas súplicas cheias de fé.
O pastor e escritor missionário André Murray enfatizou essa verdade dizendo: a oração não é um monólogo, mas um diálogo. A voz de Deus em resposta à minha é a parte mais importante. Concluo com outra afirmação poderosa feita por Leonard Ravenhill. Um homem pode estudar, porque seu cérebro tem fome de conhecimento, até mesmo de conhecimento bíblico, mas ele ora porque sua alma tem fome de Deus. Sua alma tem fome de Deus? Nesse caso, é hora de jogar mais lenha no fogo dentro do seu coração e deixar que o combustível da oração faça com que seu homem interior se torne uma fornalha ardente com a presença e o poder de Deus. O Senhor deseja se mover, mas primeiro está esperando que você clame, na expectativa de que Ele lhe mostre coisas grandes e poderosas que sua mente natural não pode imaginar ou compreender. Para refletir. Número 1. De tudo que os discípulos viveram com Jesus, é digno de nota que eles não pediram para lhe ensinar a pregar ou a fazer milagres. Eles pediram a Jesus para ensiná-los a orar. A oração é o centro do ministério de Jesus. Como resultado de os discípulos seguirem o estilo de vida de oração do Mestre, um poder dinâmico incendiava suas vidas regularmente. Eles ensinaram outros a orar do mesmo modo até que o poder de Deus abalasse prédios, transformasse cidades, abrisse portas de prisões e ressuscitasse mortos. Esse mesmo poder está disponível a você hoje, se você orar. Qual é o seu padrão de oração? A oração é um fluxo contínuo de comunhão entre você e o Pai? Você pergunta ao Senhor com frequência sobre questões grandes ou pequenas? Ou você gasta tanto tempo falando ou se preocupando com as situações que você mal consegue orar? A oração sempre libera o poder e a presença de Deus? Se você deseja experimentar mais da presença de Deus, entregue mais do seu tempo e da sua atenção a Ele em oração. Número 2. Deus fez um convite extraordinário e muito pessoal. Ele deseja expressar o seu coração e revelar sua mente a você. Em Jeremias 33:3, ele diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus deseja se comunicar com você, ser conhecido por você. Ele anseia por se mover em seu favor, mas ele espera que você expresse seu desejo assim como ele expressou o dele. Você aceitou o convite divino? Você está clamando a Deus com expectativa? Ele, com certeza, responderá à sua oração de uma maneira que excederá suas maiores expectativas. Número 3. A oração é um combustível vital para incendiar e revigorar sua vida espiritual, conectando você à própria fonte da vida. Orar não é apenas ter comunhão com Deus no seu coração. Na oração, você também colabora com Deus com relação aos desejos do coração dele, quando ora de acordo com a vontade dele. Somos instruídos a orar sem cessar. Vê 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16. Manter uma atitude de oração ao longo do dia é tão fácil quanto respirar sem cessar, pois é simplesmente a liberação do reconhecimento e da honra contínua a Deus em todas as coisas. Com que frequência você dedica a ter comunhão com o Pai em oração? Você vigia diariamente junto às suas portas em oração, reconhecendo o Senhor e inclinando os ouvidos para ouvi-lo diariamente? Um estilo de vida de oração contínua é uma experiência de conhecer dia a dia o poder, a força e a presença manifesta de Deus. Esse modo de viver também é totalmente alcançável se esse for seu desejo e se você se recusa a apagar a chama da oração em sua vida.
Conclusão do capítulo 3.